8h30 meu telefone tocou. Se eu tivesse ido, eu estaria na hora que ela parou. Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Quanto tempo tá formado? Bom, tá na profissão há 31 anos, então estamos falando de mais ou menos o quê? Uns 35 anos atrás. Eu me formei, eu comecei a atender, a clinicar como psicólogo em 93. Entendi. Então, era muito... A mentalidade era diferente mesmo nessa época aí. Era. Né? E aí... Ser médico. Quais eram as faculdades da moda? Era medicina, o quê? Direito? Medicina, direito e engenharia. Engenharia. Medicina, direito e engenharia. CEPAD já tinha saído de moda. Porque teve uma época que era engenharia, medicina, direito, se você não desse para nada era CEPAD, né? Depois já tinha saído de moda. Então, e tu foi lá e fez psicologia. Fui fazer psicologia. Tu já sabia no que tu queria se especializar? Não. E foi bom porque eu conheci tanta gente que eu lia nos livros. Eu saía, ia fazer workshop, viajava, ia atrás dessas pessoas. Então eu conheci tanta Antes gente ou depois do interessante. mochilão? Não, o mochilão já estava perto de me formar. Aí eu disse, não, vou à Europa, eu tenho que ir à Europa. E aí vendi o anel, fui. E foi legal, foi a minha primeira viagem para fora do Brasil. Tanto que eu não tinha anel de formatura, eu vendi o anel e nem para minha formatura eu fui. Mandei alguém me representando, porque eu não dava importância para isso. E aí o que aconteceu? Quando eu fazia psicologia, eu comecei a ir atrás, isso sempre me interessou, dos excluídos. Então, nessa época, a lepra não tinha cura. E ainda se chamava lepra, né? Hansen. Uhum. E tinha o leprosário. Ninguém ia a leprosário. Porque você podia pegar lepra e você estava condenado. E eu comecei a frequentar o leprosário, porque tinham psicólogos que eu conhecia que iam ao leprosário prestar assistência, e eu, estudante de psicologia, ainda comecei a ir ao leprosário. E eu aprendi tanto sobre amor. Eu aprendi tanto sobre amor no leprosário, que você não tem ideia. Eu conheci um homem, já era um senhor, estava lá, já todo despedaçado, porque a lepra naquela época despedaçava, comia seus dedos inteiros, comia orelha, tinha gente já com buraco do olho, era uma doença realmente muito terrível. E eu conheci um homem que estava lá desde os 19, 20 anos dele, ele já era um senhor idoso, olha isso. E ele me contou uma história que até hoje, quando eu falo na história, eu me emociono. Eu sou desse, do tanto que eu rio, eu choro, tá? Tá. Aí ele me contou uma história que eu entendi o que era amor. Ele disse que ele tinha encontrado uma mulher que ele amava muito, muito, e ele era muito amado por essa mulher. E ele, quando ele estava para casar com ela, por essa faixa de idade, entre 18 e 20 anos, aí ele foi diagnosticado com lepra. Então ele disse a ela: eu não vou casar com você, eu vou embora para o leprosário. Ela disse: eu vou com você. Ele disse: não. Se eu amo você, eu não posso lhe condenar a isso. Isso é amor. Amor liberta, amor não prende, amor solta, amor não segura. E foi com este exemplo de amor deste homem que eu cresci, e foi com este exemplo de amor que eu consegui me despedir do maior amor da minha vida, minha mãe, que um belo dia não acordou, virou a bela adormecida, leva-se para o hospital. Quando se fez uma tomografia, que eu olhei aquela tomografia, cérebro destruído por um AVC, aqueles AVCs assim. Que ela teve dormindo. Foi, assim, sabe? E aí não acordou mais. Você olha aquele cérebro destruído. Eu respirei muito fundo. E nessa época eu me lembrei desse homem. E chamei a médica de plantão e disse: me dê o protocolo de cuidados paliativos que eu quero assinar. Porque
se eu amava aquela mulher, eu não tinha como prendê-la, entende? Eu não podia permitir que ficassem chocando aquela mulher. Para quê? Ela ficaria viva até a hora que ela conseguisse ficar viva. Então ela tinha um respirador, ela tinha alimentação por sonda, ela tinha remédio para dor, para ficar confortável e só. E ali ela ficaria o tempo que ela pudesse ficar. Mas os médicos não interfeririam. Na hora que você assina o protocolo, é isso. Foi o papel mais difícil que eu já assinei na minha vida. Mas foi o papel que eu assinei com mais amor. Porque eu olhei para ela e disse, meu amor, eu estou bem. Se você precisar ir, vá. Eu fico por nós dois. Se você precisar ir, vá. E o que foi mais... Cara, bom, pra você ele foi... Quando ela de fato foi mais complicado do que quando você viu o AVC? Não, ela ainda ficou 13 dias e durante esses 13 dias eu fui vê-la todos os dias, à noite. Na verdade, eu fazia uma coisa também. Como eu era, na minha cidade, uma pessoa relativamente conhecida, as pessoas facilitam coisas. Então, havia um horário à tarde, acho que eu nunca disse isso não, havia um horário à tarde que eu ia à UTI e me deixavam entrar. E eu fechava a clínica nesse horário e ia à UTI, porque era o horário que ela rezava o terço. E eu ia dizer, vim rezar seu terço, vamos rezar junto? Aí rezava o texto para ela. Depois eu conversava com ela. Dizia, olha, quando você estiver cansada, descansa, fique em paz. No 13º dia, a visita era às 8 da noite. Nesse dia, eu disse, puxa, eu vou lá todo dia. Hoje eu acho que eu não quero ir, não. Só hoje. Eu não sei por que eu não quero ir hoje. A visita era às 8. 8h30 meu telefone tocou. Se eu tivesse ido, eu estaria na hora que ela parou. Ela parou às 8. Então, eu sei que de alguma forma algo me segurou, porque se eu tivesse lá, teria sido mais difícil para ela parar, entende? Ela foi. E aí eu entendi. Isso é amor. E foi com amor imenso que eu me despedi dela na pedra. Porque você tem que fazer reconhecimento do corpo, né? E aí, mesmo morrendo no hospital particular, não interessa. Então, você tem que ir ao necrotério fazer o reconhecimento. Era noite, fui. Tinha outras pessoas lá, evidentemente, da família. Eu vou. E a moça foi, abriu aquela porta de ferro, eu entrei, a enfermeira entrou. Eu disse, ela abriu o saco preto. Eu disse, reconheço, é ela. Aí eu olhei para a enfermeira e disse, agora me faça um favor, saia e feche a porta, que agora eu vou ficar aqui um pouco. O senhor tem certeza? Eu digo, minha filha só tem 3 mortos e eu. O que é que eu posso fazer aqui? Nada. Saia e me deixe. E ali eu tive uma longa conversa com ela. Uma longa conversa. Sobre amor, sobre despedida e sobre acolhimento. É preciso que a gente acolha. Porque a vida inteira foi isso que ela fez, me acolheu. E eu aprendi a acolher com ela. E essa última conversa aí te libertou também? Sim, não. A partir dessa última conversa, nada mais importava. O velório não teve mais nenhum sentido para mim. Acabava-se ali. Eu havia cumprido o que eu havia dito a ela. Porque ela reclamava, até o fim da vida, você devia ter sido médico para cuidar de mim. Você devia ter sido médico. Eu já, um psicólogo, você devia ter sido médico. Eu dizia, criatura, por quê? Porque aí você cuidaria de mim. Mas eu não estou cuidando.
Mas se você fosse médico, eu sei que eu não tomava esses remédios todos que eu tomo. Eu era capaz de eu passar mais, porque eu tô achando que tem pouco ainda. Eu brincava. Aí... Mas eu disse a ela, mas fique tranquila, eu vou cuidar de você até o fim. Pronto. Na pedra, eu disse a ela, a gente se separa aqui. Aqui eu lhe deixo. Justo. Aqui você não precisa mais de mim. Mas agora tem gente que precisa. E eu preciso continuar. E é para isso que eu continuo. Para cuidar das pessoas que ainda precisam. Não, tu também teve que lidar com esse luto aí, né? Imagino que... Tô chutando. Mas assim, por mais que você tenha querido que tudo acabasse ali na pedra, de fato acabou? Porque a gente tava mesmo falando sobre o sofrer, sobre o ficar de luto. Acabou com ela. Começou comigo. Agora era eu comigo. E é isso que as pessoas precisam entender. É que quando uma relação acaba, é como se o outro tivesse morrido. E eu preciso deixar que o outro vá para que eu me reconstrua. E eu não preciso do outro para me reconstruir. Eu me reconstruo me ressignificando. E aí começava comigo. E eu passei exatamente um ano sem conseguir ouvir a voz dela. Porque se eu saio daqui, eu escuto sua voz. É só eu querer me lembrar da sua voz. Eu me lembro da sua voz. Né? Bem, imagina a voz da minha mãe. É óbvio que eu me lembrava. Mas a partir do momento que eu saí daquele necrotério, eu não conseguia mais ouvir a voz dela. Eu não lembrava a voz dela. Eu bloqueei isso em mim. Isso foi libertador ou desesperador? Na verdade, nenhuma coisa nem outra. Eu simplesmente respeitei. Eu disse, sou eu. São os meus movimentos internos. Aconteçam, então. Porra, tem que ser psicólogo para chegar a essa conclusão aí, meu irmão. Não, mas é isso que as pessoas precisam fazer. Eu acho que eu ia ficar ou um ou outro. Porque assim, eu já não sei lidar direito com as minhas paradas, né? Ainda mais, porra, minha mãe morre do nada. Parece... E eu parei de ouvir a voz dela. Eu voltei a ouvir a voz dela, na minha cabeça, né, evidentemente, quando fez 1 ano da morte dela. 1 ano da morte dela. Aconteceu alguma coisa especial? Não, simplesmente é como se minha cabeça tivesse dito, agora eu aguento. Agora eu suporto. Porque, na verdade, muitas vezes a cabeça da gente funciona como um disjuntor de eletricidade. Se a descarga é muito grande, o disjuntor desliga, para não pegar fogo. Então, depois eu entendi isso, na hora não, óbvio, mas depois eu entendi que não conseguir ouvir a voz dela foi uma forma do disjuntor me proteger. O disjuntor desligou e eu perdi o acesso a certas memórias auditivas e tal, porque eu tinha que lidar com uma dor muito grande, né? Então, é isso. Engraçado, né? A gente começou na dor e vai ficar na dor até o fim desse negócio aqui. Mas você não falou que a gente sofre o tempo inteiro? Então, vamos junto. De mãos dadas no sofrimento, eu e você. Bom, então, o disjuntor desligou e tornou a religar 1 ano depois. Religou porque minha cabeça disse, agora você aguenta. E aí eu voltei a ouvir a voz dela. E hoje eu consigo ouvir ela cantando. Ó? Eu ouço ela cantando. Eu consigo lembrar da voz dela cantando. Maneiro. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da bio e comece hoje mesmo.